Hello, hello, hello. Boa tarde, pessoal. Vamos arrumar a franja para sair bonito no vídeo. Ei, que rápida! Meu Deus, estava aí, escondida, só esperando começar. Thaís Reis. Olá. Hello. Nossa, que quadro bonito na sua parede. Muito obrigada. Mudei o lugar de fazer lives, né? Para ficar assim mais interessante. Ah, eu também mudei hoje, você viu? Só que o meu não Eu ficou mais vi. interessante. Você não tava, você geralmente fica na sala, né? Aí tem o quadro aí. Geralmente eu fico na sala, atrás do quadro. Daí hoje tava tudo montado aqui. Aí eu falei, vou fazer aqui. Vou ficar aqui mesmo hoje no quarto. O que você tem de álcool, Thaís? Me conte. Hoje, olha, não tenho álcool. Não tem álcool? Eu me Já recuso. acabou do mês a cota. O mês de agosto, as compras vão ser a partir de segunda. Já acabei aquela cerveja que ficou aqui, ó. Já tomei ao longo da semana. Já tomou tudo, já não tem mais cerveja nenhuma. Não, se tivesse falado, eu já tinha Eu deixado vou uma tomar pelo por menos. mais duas. Tome por nós duas, por favor. Por favor. Eu vou tomar, eu sou dessas. Mas eu também tenho água. Quer dizer, Eu tenho esse água. água, né? Água sempre tem. Não sei o que Porque que tem aqui dentro. Pode ser água, pode ser qualquer coisa, pode ser uma cachaça. Quem sabe? pode. Que bom que dessa vez a gente vai fazer uma live e vai ficar gravada, Tatá. Ah, ai, É ai. muito louco, porque tipo, eu fiquei pensando assim, né? Poxa, a gente podia falar um monte de coisa nova, né? Mas aí também aquelas coisas que a gente falou foram tão legais e não ficou gravado. Não ficou Aí a gente gravado. pode fazer qualquer coisa que a gente quiser, a gente fala tudo de novo, se a gente quiser, Fazemos as né? duas coisas, né? Falamos coisas. Já falamos antes, falamos coisas novas. Então fica É, essa porque dúvida. assim, aquela foi bem basicona, assim, né? E aí a gente ficou comentando da vontade de fazer sobre relações interraciais, Sim. nos interessa. E aí, de repente, a gente faz um bem bolado, começando do básico e terminando nas relações interraciais. E vamos lá, né? Porque aqui é sem ensaio. O gosto de quem está fazendo, de quem está falando, enfim. Se você quiser E falar de outra coisa, e tem mais. Como diria a Veridiana, a senhora não é obrigada a falar de negritude. Pode falar do que quiser. obrigada. Não, Não mas é gosto de obrigada. Não é, posso você falar. gosta. Então a gente está falando disso porque você gosta. Então parem pessoas que enchem o saco das militantes, que não deixam elas viverem, falarem de outras coisas. A militante que manda aqui nesse bacurau. Exatamente. Inclusive, eu estava vendo um curso agora, tipo, um mini curso, que foi super legal sobre clínica antirracista, clínica comportamental antirracista. Ah, lá da Bem casa casa comportamental? comportamental. Teve uma jornadinha hoje de manhã, eu não acompanhei. Aí eu vi Aham. só o mini curso agora à tarde. E foi bem Ah, legal. eu vi a Pietra falando, mas acabou que eu não consegui assistir hoje. Mas será que ficou gravado? Deve ter ficado, né? Depois a gente Eu acho que vai ficar gravado, sim. dá uma bisoiada lá no perfil da Casa Comportamental. Com certeza. Obrigada de novo por ter aceitado o convite, né? Não de conversar comigo, porque esse convite a gente, né? A gente conversa, mas de conversar comigo de forma gravada. Então, aqui no perfil, publicamente, é sempre muito bom receber você. Você fala de tudo com um jeito muito leve, muito desconstruído, descontraído, mas ao mesmo tempo é uma coisa que nos
você vem aquele soco, assim, sabe? Pá, pá, assim, e a gente aprende. E eu tenho crescido muito com tudo que você me ensina. Então, obrigada por estar aqui com a gente. Ai, obrigada por me convidar sempre para falar. Eu gosto, adoro. Porque falar, a gente não é obrigada a ficar quieta, né? Falar é por causa disso que a gente está aí, né? Vamos falar. Falar. Já que podemos falar, vamos falar. Vamos Né? falar. Vamos começar, então, dizendo um pouquinho de por que é importante a gente pensar as questões raciais, já que existem direitos humanos e que somos todos humanos e que todos corremos em direção ao sol, por que nós precisamos das militâncias individuais, então as causas feministas, as causas gays, as causas negras, por que nós precisamos de militâncias já que nós temos direitos humanos e somos todos humanos, Tatá. Já que, né, temos consciência humana, para que um dia de consciência negra, se podemos ter 365 de consciência De humana, né? consciência humana, não é? Então, acho que começar falando por que essa frase é incorreta, né? Vamos começar por aí. Vamos começar por aí, vamos lá. Na verdade, essa coisa de consciência humana, ou mesmo os direitos humanos, eles não são garantidos ainda para todas as pessoas. Então, os direitos humanos ainda não se estendem a todas as pessoas. E a coisa de falar, nós precisamos de 365 dias de consciência humana, essa coisa também de consciência humana não garante humanidade, por exemplo, para as pessoas negras, para as pessoas indígenas, para as pessoas transexuais. Então, a gente precisa marcar, sim, as dificuldades, as desigualdades a que as pessoas são submetidas em função da sua raça, do seu gênero, também ainda, né, da sua orientação sexual e uma série de outros marcadores, né, sociais que a gente tem. Então, acho que é É por como isso que se a gente. fossem uns rótulos, né, que vêm com a pessoa, pelo fato só dela ter aquela característica, ela passa a ter mais dificuldade de acesso a alguns direitos. Isso, né? Então, pessoas negras têm essa dificuldade maior de acesso a alguns direitos, né? Uhum. Quase todos. Por exemplo, no ambiente de trabalho, né? As vagas de trabalho, muitas vezes, as pessoas não dizem explicitamente que não vão contratar alguém porque não é, porque a pessoa é negra, né? Uhum. Mas você sabe, por exemplo, para uma vendedora de shopping Campo Grande, vamos imaginar que é um shopping aí que tem umas lojas, e dependendo da loja, né? Elitista, né? Mais chique, mais elitista, essa loja não vai muitas vezes contratar uma vendedora negra, né? E ela Uhum. não vai falar porque você é negra, porque isso seria racismo, pode ser, né? A pessoa pode ser um crime, né? Então não dá para falar isso. E muitas vezes as pessoas nem pensam que é por isso, né? Então isso que eu acho que é a armadilha do racismo. A pessoa simplesmente vai falar, você não é o perfil da loja, você não é o perfil que a gente está procurando, porque geralmente esse perfil é um perfil branco, né? Então, eu acho que é interessante a gente pensar justamente nessas armadilhas, o quanto é sutil, né? Que eu dei um exemplo do racismo, mas tem outras coisas também, né? Que outras pessoas vivem em função das desigualdades a que elas estão expostas. Uhum. É interessante você falar isso, né, Tata? Que sempre quando a gente fala do racismo, as pessoas ainda, quando muito bem intencionadas, né, já assim, tentando ser legal, ela pega e fala assim: não, mas hoje em dia já tem lei para isso e hoje em dia não tem mais racismo no Brasil. Antigamente, tudo bem, que minha avó falava isso, minha avó falava aquilo. Antigamente tinha racismo, hoje em dia não, porque justamente as pessoas levam em conta o discurso exposto, né? Então elas levam em conta o que as pessoas dizem sobre o racismo ou como elas xingam alguém e não as práticas implícitas, né? E na verdade são as práticas implícitas igualmente perigosas, né? A gente não Sim. pensa só porque a lei corrige as práticas, ou busca corrigir, né, as práticas explícitas. Então, que é alguém que xinga a pessoa, ou que realmente
põe a funcionar em condições análogas à escravidão até hoje. Então, a lei já pega os casos mais extremos, né? Mas Uhum. ainda tem a sutileza, sei lá, da patroa que põe o filho da empregada no elevador sozinho, que é Uhum. a sutileza dessa relação, que é óbvio, quando ela vai explicar, ela fala, não, eu não sou racista. Imagina Uhum. eu racista, eu nunca fui racista, então é um racismo velado que acaba tornando difícil, às vezes, até para a pessoa que está entranhada numa sociedade como a nossa, extremamente branca e elitista, para ela perceber que ela é autora de práticas racistas, né? Sim, é muito difícil às vezes. Se a pessoa não tem essa leitura racial, né? Porque a gente tem no Brasil esse discurso de que não existe mesmo, de que a gente convive bem. Então, essa coisa, existe lei, existe, né, existe uma série de coisas para garantir, mas a gente sabe que não é bem assim. Essas leis, elas existem, mas também elas não têm uma fiscalização, e é muito difícil, muitas vezes, que você consiga que essas leis sejam, de fato, implementadas. E a gente tem essa ideia de que não tem mais racismo, não, é coisa do passado, né? Uhum. Porque a gente vê mais pessoas negras em alguns ambientes, então tem aumentado, mas ainda não é a proporção que se deveria ter, né? E em outros ambientes a gente praticamente não vê, né? Então E acho que outros isso ambientes que deveria ser proporcional, a gente só vê negro, né? só vê negros, né? Então nos presídios, Pois é, que a proporção na aí se favela, inverte, né? Os negros passam a ser maioria esmagadora. jogadora, né? Além da porcentagem daquela, não é proporcional à população daquele lugar, né? Então está muito Uhum, superior. Nas favelas a uhum, mesma coisa, né? Então acho que esse discurso de que a gente convive muito bem é porque eu acho que fica muito achando que o racismo é aquela coisa só do xingamento, só aquela coisa uhum, superficial. E uhum, aí não entende o fato de que você tem muitas pessoas, que a maior parte das pessoas presas no Brasil são negras, que a maior parte das pessoas uhum, pobres, das pessoas que estão na favela, né? Então tudo isso é racismo também, mas a gente acostumou a chamar de racismo o xingamento, chamar de macaco, as uhum, ofensas, uhum. injúrias. Mas tem muito mais, né? Tem Que muitas também. formas, né? Eu acho legal pensar nessa coisa de acesso a direitos e a espaços, porque é uma coisa assim, é gritante, né, Tatá? Não é uma coisa assim. Então, por mais que a pessoa tente discutir direitos humanos, eu sempre faço isso. Então, a pessoa tá lá discutindo comigo, eu fico quieta assim, eu falo assim: quantos professores negros você teve? Quantos artistas, quantos poetas negros você já leu? Uhum. Quantas mulheres negras você já namorou? Ou quantos caras negros você já namorou? E aí começa a descortinar o que de fato é uma cisão, né? Uma separação social que não está no discurso necessariamente. O discurso é lógico que também precisa ser mudado. A gente tem aí, né, práticas discursivas extremamente opressivas ainda com relação aos negros e negras, mas acho que acontece um movimento semelhante ao que ocorre no feminismo. A pessoa vai melhorando as palavras, né, vai editando o discurso, mas as práticas ainda estão muito longe de ser igualitárias. Sim, sim. Então, acho que é bem isso, né? Então, hoje as pessoas, algumas tomam algum cuidado, mas nem tanto. Acho que ao mesmo tempo que a gente tem um cuidado maior com algumas coisas, a gente tem também um racismo bem escancarado, né? Num certo sentido. Então, acho que a gente convive com as duas coisas, mas tem um cuidado também com a linguagem, e aí dá a impressão que não tem racismo, né? Ou o fato de que você tem algumas pessoas em alguns espaços, não, ó, tem a Maju lá no jornal hoje, né? Uma, tá Uhum. ótimo, mais, né? E olhe lá, né? Tem a Maju e tá bom demais, já é o suficiente. Então as Uhum. pessoas acham essa, então acho que essa ideia, né? De porque você tem um ou outro, isso é suficiente, parece que você não tem mais racismo, mas Uhum. sim, né? Justamente o fato de ter um no espaço
quando a população é mais da metade é mais da metade, né, da população brasileira, então você precisava ter muito mais, né? Muito mais, mais professores, muito mais médicos, atores, atrizes, jornalistas. É até estranho que a gente vê, por exemplo, quando na Netflix, né? Eles estão colocando agora diretoras negras, e tem séries que têm a mesma proporção de negros e brancos. É, Uhum. a gente chega a ficar, a gente que tem uma consciência social, né? A gente fica abestalhado de como é diferente o que deveria ser, né? Porque você começa a Uhum. olhar, você vê assim, um monte de negro ali naquela série, você fica, cara, devia ser assim, devia ser tudo assim. Não devia ter um espaço separado, a gente tem que parar para pensar. Então, assim, eu vou parar e vou pensar: será que eu tenho amigos negros? Tem gente que não tem amigo negro. Tem gente que não se relaciona afetivamente com negros. E aí, assim, e parar para pensar nessas relações, eu acho que afetivas também é muito importante, porque foi o que você me ensinou muito, né? As pessoas podem até se relacionar com negros. Então, eu posso sair para dançar com um negro, eu posso ficar com alguém que é negro, eu posso transar com alguém que é negro, mas eu estabelecer afeto talvez não aconteça. Isso, né? E eu achei interessante isso também que você falou. O que era que eu queria comentar? Peraí, vou lembrar. Que Tá. você falou um aspecto Das que eu séries achei da Netflix? das séries, tinha coisa das séries, que eu tenho visto algumas que não tratam só de racismo agora. Então, de Sim, filme, na verdade. Então, é legal também que você começa a ter atores negros interpretando, assim, personagens que vida você vê real, né? de sem ser enfrentando o racismo, enfim. Então, achei bem legal. Vi uma que chama A Incrível Jessica Jones. Sim, sabe? Filminho, assim, é um filme, não é uma série. Para você passar o tempo, que nem você vê esses de sessão da tarde, sabe? Mas a Gosto. protagonista é negra. Gosto. Gostamos, né? É bem legal. Mas, então, essa coisa do afeto eu acho muito interessante. E do fato das pessoas muitas vezes não conviverem, não terem amigos negros. Porque a gente tem uma segregação mesmo, né? Não é uma segregação legal, né? Não tem nada de que diz onde as pessoas têm que morar, mas a gente observa no Brasil de um modo geral. E dependendo dos espaços que você frequenta, você realmente vai ter um acesso menor de pessoas negras. Então, existe uma grande, dependendo de onde você. Se você sempre frequentou escolas particulares, os lugares que você frequenta, pode ser que você nunca conviva com uma pessoa negra afetivamente. Ser o porteiro, ou a pessoa que limpa a sua casa, né? Ou as pessoas que prestam serviços. Então, e tem uma outra coisa que é mais impressionante ainda do que isso que você falou, Pri, que você falou da coisa de você se relacionar em algum nível, mas o afeto acaba, muitas vezes, acaba não sendo uma relação afetiva, né? Tem outro dado que eu acho interessante, é de uma pesquisa da Lia Schuckman, que é uma pesquisadora branca agora ela acho que é professora da USP, e ela é da psicologia social e ela estuda relações raciais. Então, ela tem o pós-doutorado dela, ela fez uma pesquisa sobre famílias interraciais. E aí ela nota que mesmo dentro das famílias interraciais existe racismo. Então, o fato de você amar uma pessoa, né, uma pessoa branca que ama uma pessoa negra, isso não faz dela uma pessoa não racista. Ela pode continuar tendo comportamentos racistas, né, mesmo amando alguém que seja o marido, ou a esposa, ou um filho. Então, são histórias bastante interessantes que ela coloca ali no livro sobre isso, né? Então ela fala das tensões entre cor e amor, mas acho que o nome do livro, o subtítulo do livro é esse, né? Massa. Vou procurar para ler. Porque tem interesse, né? Né? Não só profissionais, né? Não só profissionais. E isso é muito interessante, Tatá, porque eu vejo assim, a gente tem discutido, e a própria cartilha do CFP, né, como que dá diretrizes ali para atendimento de pessoas negras. A gente vê que tem alguns
sinais e sintomas, algumas características psicológicas que se repetem nas pessoas negras. Pela dificuldade de acesso, às vezes, aos direitos, às vezes pela própria falta de compreensão da sua negritude, da sua condição, uma série de questões que vão aparecendo que a gente chama, né, de baixa autoestima, de procrastinação, de dificuldade de socializar e de fazer amigos, de medo de ser rejeitada. Isso vai aparecendo muito no discurso, principalmente das mulheres negras, mas não só. Então, as mulheres negras que a gente atende vêm com esse discurso bem assim negativo sobre sua própria imagem, sobre cabelo, sobre cor, sobre roupa, sobre a falsidade das pessoas que estão ao lado dela, como ela foi usada nas relações. E aí a gente vê esse discurso se repetindo. E muitas vezes o psicólogo que não tem uma atenção, uma visão sobre essas questões culturais, vai individualizar essa demanda, né? Então, assim, você precisa se expor mais, porque não é porque deu errado uma vez que vai dar de novo. E aí a vida não é uma caixa de Skinner, né? E aí essa cliente vai lá e se expõe e toma na cabeça de novo e volta quebrada para a sessão. E aí, assim, é importante que o psicólogo também entenda o que tem de comum, né, nessa comunidade, quais são os sinais do racismo na comunidade negra que aparece na nossa clínica. Como é que você pode descrever alguns? Eu já falei alguns aqui, né? Mas tem mais algum que você acha importante a gente saber? Que coisas um psicólogo pode ler? Como é que o psicólogo branco, né? Como eu, assim, branquela, azeda, quase transparente, vou trabalhar isso com um cliente negro dentro da clínica? Também é uma Então, relação interracial, né? interracial, sim, né? A gente às vezes pensa nas relações como só as relações afetivas. E na verdade, não, relação, qualquer tipo de relação, até a terapêutica, né? Interracial. Uhum. Então, exatamente nesse curso, que está bem fresquinho, né? Que elas falaram bastante, uma é psicóloga e a outra é graduanda ainda em psicologia. E elas falaram sobre a necessidade, uma das primeiras coisas, e eu concordo, que é a necessidade do terapeuta ou da terapeuta, né, ter um letramento racial. Então, ela Sim. tem que entender que o racismo tem efeitos sobre as pessoas que passam por essas experiências, né? E que se é Uhum. uma pessoa negra que chega para você, ainda que ela não tenha consciência, ou que a queixa dela não esteja inicialmente relacionada a isso, ela sofre influência do racismo. Então, a gente precisa analisar isso nesse aspecto. Então, não individualizar sempre, porque esse exemplo que você deu é muito interessante. Então, não, você tem que se expor, tá? Então aí vai, a pessoa se expõe. Mas em que ambiente ela está se expondo? Ela está se expondo num ambiente em que ela vai ter chance de ser reforçada? Uhum. Ou ela está se expondo num ambiente em que, assim, não adianta, né? Isso aqui Não não, aqui vai não ter vai ter reforço, né? pode pressionar essa barra aí, não tem reforço, Não tem água. água, Vai né? dar cãibra na patinha de tanto apertar a barra Para e não sai água. E aí vai o quê? Vai desistir, né, gente? Porque então, acho que isso é muito importante. Não dá para ficar seguindo algumas, né? Não dá para ter algumas estratégias terapêuticas sem você fazer essa análise de contexto, né? Essa é uma cliente negra. Alguém tá me ligando esse horário, pelo amor de Deus. Ti, pelo amor de Deus, vai tomar Falar que cerveja, alguém Ti. me ligou. Olha isso. Se eu quisesse ter atendido a pessoa, eu já tinha atendido, eu tinha ligado de volta, né? Muito inconveniente. Ai, Ti, a gente está aqui na live, Ti, me deixa. Falando de coisas importantes, por favor. Mas aqui, até perdi o raciocínio. Então, a gente precisa fazer essa análise de contexto, né? Porque se é uma pessoa negra, ela provavelmente está atravessada por essas questões. E se a gente Sim. considera que é uma sociedade racista, então as pessoas. A gente tem essa dificuldade de se assumir racista, porque é uma coisa ruim na nossa sociedade, né? Mas é uma estrutura racista, então todas as pessoas vão ter comportamentos racistas. Isso a Sim. gente vai aprendendo assim, né? Sim. Então, o terapeuta, ele precisa ter esse letramento e ele precisa pensar muito nesse contexto,
em que essa pessoa vive, quem são as pessoas com quem ela se relaciona, onde que ela está se expondo, né? Para que possa ter estratégias, E eu né? acho que em alguns quesitos, Tatá, eu fico pensando que também tem a função psicoeducacional do terapeuta. Que se é verdade que isso não vai ser utilizado sempre, ou como os behavioristas aprenderam, né? Que é ficar dando aulas e palestras dentro da clínica. Eu acho que, por exemplo, eu te contei o caso da minha cliente que eu perguntei para ela como é para você ser negra. E ela parou e ficou olhando para minha cara assim. Ela falou: ninguém nunca me fez essa pergunta. Eu falei: e como é? Ela falou assim: eu acho que eu nunca pensei em mim como negra. Eu falei: mas você se reconhece como negra? Não, eu sei que eu sou negra, mas quando eu penso em mim, eu não penso em mim como negra. Então, Uhum. quer dizer, na cabeça dela tinha uma divisão ali, né? Tinha uma ela negra e uma ela. Então assim, não se acompanhavam. Coisas que não estavam conversando uma com a outra. Não podemos tocar nesse assunto. Era um assunto Acendida, cara. Uma proibido. acendida. Nem sei Ela se eu estava acendida. acabei de inventar aqui de me apropriar de um termo. Exatamente. Então, assim, ela sabia que ela era negra, mas ela não pensava sobre ser negra. E às vezes a terapia, como você está falando, vai também criar condições da pessoa aprender sobre isso, né? Quais os efeitos sociais disso sobre ela, que em geral a gente vê diluído, né? Então, assim, não vai ter um outro lugar, talvez, que alguém vai fazer essa pergunta para ela. Sim. Então, a terapia como espaço de autoconhecimento, né, é um espaço ideal para essa psicoeducação e para esse conhecimento nesse sentido. Então, do terapeuta, da terapeuta, né, vamos fazer justiça ao nosso gênero, porque somos maioria. Sim. Mas da terapeuta, primeiro, não invalidar a queixa, né? Que essa é uma coisa muito comum, tem um bichinho aqui, sabe? É o horário dos bichinhos aqui, aí fica puxando o saco. Então, uma coisa muito importante é não invalidar a queixa, principalmente quando a pessoa Sim. chega falando que né? Ah, eu acho que é racismo, né? Eu acho que isso é em função do racismo. E aí a nossa tendência é individualizar, porque o modelo clínico que a gente aprende, apesar da gente falar que tem que considerar, né, os 3 níveis de seleção, a gente vai olhar para a história do indivíduo e a gente não olha para o fato de que esse indivíduo é negro e que sim, ele está numa sociedade racista. Então, se ele falou que é racismo, pode ter uma chance grande de que seja. E que não seja eles visando ou eles, né? Então a gente tem essa tendência a individualizar, em olhar para o sujeito. Isso acho que é uma coisa bem problemática. Né? E Então eu eu falo, acho que aí que é, né? Eu acho que aí também entra uma questão, né, Tatá? Que assim, você não é da delegacia, você não é da polícia, né? Você não tem que definir se é racismo ou se não é. Você Isso vai ouvir a queixa da pessoa e acolher, né? Eu é, acho que se ela tem um espaço para falar sobre isso, numa cultura que não dá espaço e não valida sentimentos de pessoas negras, você já está fazendo muita coisa como terapeuta, né? sim. E eu acho muito complicado, isso as psicólogas também falaram no curso, e eu concordo plenamente. A terapia é para ser um espaço em que você vai se colocar, você vai falar das suas experiências e você vai desenvolver uma relação com o seu terapeuta. Agora, se você está num espaço em que você não pode falar certas coisas, porque você tem medo de como você vai ser interpretado, então essa relação é uma relação muito ruim. E Uhum. provavelmente ela não vai conseguir ajudar essa pessoa, né? Porque se eu tiver medo de falar para o meu terapeuta que eu acho que as coisas que eu estou sofrendo são em função do racismo, porque eu tenho medo dele de me dizer que não é isso, que não tem racismo, que é porque todo mundo sofre isso também, né? Aí essa não é uma relação que está bem estabelecida, né? Uhum. Então é bastante complicado. A terapia tem que ser esse espaço para a pessoa conseguir falar das coisas que ela considera que são importantes, né? Serem ditas. E da outra vez que a gente fez a nossa live, que não ficou gravada, por um erro do destino,
é, a gente conversou um pouco sobre qual é o papel dos brancos, por exemplo, a gente falou aí da relação interracial terapêutica. Então, qual é o papel desse terapeuta branco que às vezes vai atender uma pessoa negra que não compreende as questões raciais como estruturantes das suas questões, das suas demandas. E aí a gente pode incorrer no risco de perpetuar a prática de deslegitimação do que essa pessoa está falando, ao invés de fazer um processo educativo, a gente faz um processo opressivo, e ao invés de ajudar, a gente atrapalha. Você entendeu? Sim, super, porque é o que mais acontece, né? É o brancosplay, brancosplay. Brancosplaining, né? Não, não é racismo, não, porque a pessoa branca realmente já sofreu racismo muitas vezes na vida, ela tem condições de dizer o que é isso, né? Ou pior, né? Quando ela sabe que é racismo, aí ela quer convencer o negro que é racismo e o negro tá falando que é. E aí vira uma bagunça. Mas é realmente muito sério isso, porque o terapeuta acaba sendo uma autoridade, né? É uma figura de poder, é uma figura de controle, né? É uma agência de controle, falando nos termos skinnerianos. Então, existe uma chance muito grande dessa cliente ou desse cliente ele ouvir aquilo como uma verdade, né? Ele tomar como verdade o que o terapeuta está dizendo e não o que ele está sentindo. Porque, afinal de contas, foi o meu terapeuta ou a minha terapeuta que falou isso, né? Então, é bastante sério. A terapeuta, ela precisa acolher essa queixa e ela precisa olhar para o seu próprio entendimento, né, racial. O que eu penso sobre isso? Sobre mim mesma ou sobre as relações raciais de uma forma geral, o que eu sei. Porque a gente tem um monte de preconceitos. Por exemplo, eu sei que você foi criada numa religião, você foi criada aí, você, né, num ambiente extremamente religioso, e muito provavelmente você cresceu ouvindo, como a maior parte das pessoas no Brasil, que macumba é coisa do demônio, né? Então, imagina se chega uma mulher, agora, você hoje é uma pessoa aí maravilhosa, desconstruída, imagino que sempre tenha sido, a psicologia te ajudou nesse processo de aprimoramento, né? Mas imagina se chega, então, no seu consultório, uma pessoa que é do candomblé ou que é da Umbanda e que chega com alguma coisa que você identifica como sendo daquela religião, né? Qual vai ser a reação? Então, o que o terapeuta vai... Como que ele vai reagir? Ele não precisa falar nada. Mas, às vezes, dependendo da maneira como ele olha, né? Ele já vai, tipo... né? Ele vai... Isso já é muito importante. A gente esquece dessas coisas muito sutis que relevantes. Esse foi um exemplo que elas deram no curso, que eu achei realmente muito importante. Essa comunicação visual, né? Essa coisa que não passa pela palavra, mas que a gente... É uma coisa que eu aprendi também com a Tatiana Nascimento, a coisa do racismo ser pré-discursivo, né? Sim, então, não precisa de palavra. Você consegue, né, por uma série de imagens, de olhares, tudo isso vai mostrando, né? A reprovação que vem antes da palavra, né? É aquela reprovação assim. Ou só pelo desconforto, né? Às vezes a própria pessoa, ela por não conhecer sobre o assunto, ela fica desconfortável de falar que não conhece. Isso aconteceu, por exemplo, com a primeira cliente trans que eu atendi. E aí eu falei para ela, eu falei, olha, você é a primeira cliente trans que eu estou atendendo, eu estou me esforçando para aprender. Falei, eu convivo com pessoas trans, mas não é no contexto da clínica. Então, assim, é difícil para mim pensar a clínica da forma como eu faço dessa maneira. Então, eu estou aprendendo e você também. Se eu fizer alguma coisa que você considere inadequada, você pode me falar na hora. E se eu reparar, eu também vou me corrigir na hora. Porque são práticas que estão há muito tempo na nossa estrutura, no nosso jeito de fazer. E aí eu acho que começa o erro quando a gente chega com uma posição arrogante, né? Então, assim. Eu sei, porque eu sou terapeuta, eu sei. Não, a gente não sabe. A gente não tem todas as
experiências, né? Sim, Então, acho que é da mesma maneira como a gente, às vezes, eu não sou mãe, então quando eu atendo uma mulher que é mãe, ela vai falar de coisas, experiências que eu não tenho. Eu não vou partir do pressuposto que porque eu sou mulher eu sei isso. Não, eu vou perguntar para ela, vou ou considerar que é para. mãe de pet, né? Ou porque eu sou mãe da Olana que está se esgoelando aqui Que no tá se portão, esfolando. Holanda linda! Holanda tá com não é a saudade. mesma coisa, né? Então E é. o Joey tá falando aqui, né? Não é desconstruir 30 ou 40 anos de vida nossa, é uma história de racismo, é uma história de preconceitos que a gente tem e que, assim, tão longe de sair da gente. Então, você Sim, falou, né, da minha experiência religiosa anterior à clínica, e, de fato, vez ou outra, eu tô frente a isso e acho que é tão desafiador estar frente ao diferente diz quanto estar frente ao igual. Porque também uhum, pode virar, então, assim, uma terapeuta negra que atende uma cliente negra que vem com demandas parecidas com a dela, também pode virar uma questão de identificação que vira um negócio que ali ela já está falando dela e não é mais da cliente. tá Então, mais acho fácil, então, né? é, eu lembro que no começo eu tinha muita dificuldade em atender alguém cristão, porque a pessoa estava falando das vivências dela e na minha cabeça eu ficava assim, foca na psicologia, foca na psicologia, porque para mim era uma armadilha, eu queria ir por aquele caminho ali. Né? Então, eu acho que a gente ir aprendendo, seja na relação terapêutica de igualdade de histórias de vida, seja na relação terapêutica que separa as histórias de vida, eu acho que a gente descer desse posto de sabe tudo e estabelecer um diálogo aberto ali já é um começo e tanto, né, para o que a gente precisa construir. Sim, com certeza. Eu acho que essa postura de falar, ó, eu não sei, eu tô aprendendo com você, isso é muito importante, né? E eu acho que é o primeiro passo, porque às vezes o terapeuta ele não sabe, ele não tem esse letramento racial. E aí, Uhum. se ele não tem, uma dica, se você não sabe, não desconsidera, não fala que não existe, né? Acolhe Já a começa aí, pessoa. né? Começa aí. Se você não sabe nada sobre isso, não vai falar, não, não é racismo. É isso, isso, não, né? Acolhe, fala que é uma experiência que ele não, né, não tem como saber, mas enfim, claro, depende aí do contexto, mas não vai desconsiderar. Primeira Sim. regra. Da FAP, antirracista. A gente vai criar, né, Tatá? FAP Criar. antirracista. As Porque nossas já tem a FAP feminista, por que não tem a FAP antirracista? vamos A criar. gente vai criar, eu quero dizer que Tatá vai criar e eu vou carregar os livros, viu, gente? Que é assim que a nossa relação funciona. Eu vejo, assim, que as relações interraciais, né, Tatá, elas são um desafio. Eu comecei a ficar mais sob controle disso com você, e você me ajudou muito a entender a minha relação com o Gui, porque, assim, tinha questões que eu reclamava do Gui, que não eram questões necessariamente do Gui, mas tinham questões que eram estruturais ali dessa relação interracial. Também a gente já conversou muito sobre como as suas amizades foram se desenvolvendo ao longo da vida, algumas de forma muito prejudiciais para você. A gente já conversou sobre relacionamentos de filho, né, criação de filho numa relação interracial. Hoje a gente falou aqui uma coisa que eu nem tinha pensado, mas acabou surgindo, a relação interracial entre terapeuta e cliente. É, Como é que a gente pensa primeiro essa relação interracial, como é que ela se desenvolve e como é que a gente pode tentar fugir das pegadinhas interraciais na nossa cultura? Eu sei que essa pergunta por si só já dá assim, uns 3 dias de live, é, mas você dá conta porque você é maravilhosa, você é uma deusa e as deusas conseguem resumir tudo. Nossa, que coisa! Eu acho que essa é uma questão interessante, porque as nossas relações são basicamente interraciais. E aí, se você, principalmente se você é uma pessoa negra que começa vai para uma universidade, você começa a frequentar outros espaços, né? Sai ali do âmbito da família, você vai ter relações, muitas relações interraciais.
E a gente, do nosso lado, em geral, se preocupa com isso, mas é muito importante que o outro lado também se preocupe, né? Que as pessoas Sim. brancas a entender o seu papel nisso. Então, acho que esse é um ponto, né? É entender as diferenças. Eu acho que a relação interracial, se as duas pessoas estão abertas, estão observando o que acontece ao entorno delas, eu acho que pode ser uma fonte de muito aprendizado para as duas, das diferenças que existem entre elas, né? Mas não uma diferença, é claro, né? A gente tem a experiência do racismo que vai acabar colocando as experiências da pessoa negra num lugar aí, talvez de mais sofrimento. Mas sempre que possível, numa questão de não hierarquizar muitas vezes essas diferenças, né? São as Uhum. diferenças, a gente é dessa maneira, né? Eu acho que num relacionamento em qualquer tipo, a pessoa branca precisa estar muito atenta ao que ela faz, a entender que algumas coisas são racismo, mesmo que ela ache que não, ou que ela não entenda. Aquela experiência para o outro pode ser uma experiência muito difícil, e para ela não, porque Uhum. ela não vive isso, né? Uhum. Então, se incomodar com algumas coisas, mas ela tem que entender que para o outro isso pode ser muito difícil, né? Então, acho que Uhum. coisas fundamentais da gente pensar e principalmente entender que não é porque você está numa relação interracial que você não tem Não tem comportamento, racismo. tem racismo nessa relação, né? Como o Jonathan falou, a gente tem uma história, um país que se construiu a partir desse ponto de vista. Então a gente aprende isso desde. Não é porque você está namorando ou porque você tem um amigo negro que você não é racista. Então, esse argumento, Uhum. gente, não vale, tá? Esse argumento, eu não sou racista, eu tenho um amigo negro, eu tenho um Racista, namorado. meu namorado é negro. Como assim eu sou racista? Minha filha, você pode ser, inclusive, negro e ser racista, né? Então, assim, ser racista não tem a ver com coisas que você faz, tem a ver com a forma como você vê o mundo, como estrutura seu pensamento, como se estrutura a história de uma sociedade, a história de uma cultura, do mesmo jeito machismo, né? Então, assim, a gente tem heranças históricas e que estão para além da nossa experiência individual. Então, assim, eu acho assim, eu vejo muita gente, até teve o movimento ultimamente aí, né? Veio a discussão mais acalorada, tal, e aí um monte de blogueira entrou na onda, que não sei o quê. Mas, de fato, na prática, a gente tem que desconstruir muita coisa. Então, sei lá, vamos pensar assim, é, nas pessoas que você contrata para trabalhar. Como é que é essa relação com essas pessoas? Né? E como é que é a relação com seus colegas de trabalho? Como é que você hierarquiza as pessoas através de características visuais ou historicamente importantes? Porque, assim, sei lá, se a gente for pensar hoje em dia, a gente tem. Acho que todo mundo concorda verbalmente, todo mundo concorda que não deveria ter racismo, que não deveria ter machismo. Eu acho que dificilmente vai ter alguém que chegue e fala assim, não, eu quero que os pretos morram mesmo. Eu acho que os pretos têm que ficar na favela. Dificilmente isso vai acontecer. Mas o racismo velado, o machismo velado, são coisas que a gente precisa estar sempre atento. E aí eu acho que é o que você falou, né? Porque eu vejo aquela. Como é que você falou? Aquela menina da página? Tatiana. Mesmo. Tatiana Nascimento. Eu acho muito legal uma coisa que ela falou, que às vezes os brancos também acabam sugando os negros para aprender. Em vez de sentar e ler um livro, em vez de procurar um vídeo que já está lá no YouTube, né? Que está lá já estruturado, você vai lá e assiste. Ao invés de procurar o conhecimento produzido e bancar, né, pagar esse conhecimento. Então, comprar o livro da pessoa, ao invés de ler xerox,
porque isso também é uma forma de empoderar e igualar as raças, né? Então, a questão indígena, que a gente tem também muito forte aqui no estado. Então, às vezes, a gente quer o conhecimento pronto e a gente não senta para aprender e a gente acaba violentando e colocando nas costas da militância a responsabilidade de desconstruir o mundo, né? Que não é de todo mundo. Não, exatamente. A Tatiana fala muito sobre isso, ela é muito incisiva, porque ela acha que isso também é um privilégio branco, né? Sim, Ah, então me fala o que é ser antirracista. Ela falou, ah, tudo que eu sei eu aprendi estudando, vai você também estudar, sim. né? Eu, assim, eu tenho um outro posicionamento, né? Sempre aquela pessoa ali do tentativa de conciliar, mas menos agora, porque essa coisa de centrão aí também não dá, né? A gente tem que ter lado. Mas eu não gosto muito dessa coisa, não, vai se virar, né? Até porque também sou professora, vou ensinar, tô aqui para ensinar. Mas existe muito mesmo isso, essa coisa de, ah, não, então o que eu leio? Mas o que eu faço? Não, gente, vai lá procurar, né? Ou então, eu acho que às vezes é difícil a gente saber se essa leitura é legal, essa daqui não é. Eu acho que, ó, encontrei isso aqui, vale a pena ler esse, né? Eu acho que Pede tem um passo a mais, referência, né? só me diz aí o que eu faço, né? E eu acho que essa crítica, Tatá, eu acho que vale muito mais para quem tem repertório acadêmico para procurar e fica Sim, dependendo de quem também tem repertório acadêmico, que já está atolado de coisa para fazer, para ficar explicando para ele o que ele já tem condições de ir atrás, né? ai, sim, com certeza. Tem muita E, gente aí nesse nível que fica, né, querendo tudo pronto. e eu acho que, assim, para a gente dar uma fechada, Tatá, que já temos 46 minutos, acredita? Menina, olha, Nossa, eu falo com batendo você. papo, quando passa, né? Passa o tempo. Fácil, né, menina? Que coisa. Eu fiquei pensando, não sei mais o que eu fiquei pensando, peraí. Não sei mais o que é. Ah, lembrei. A saúde mental da militante, que é uma coisa que a gente sempre conversa. Então, assim, a gente tem algumas psicólogas pretas aqui assistindo a live. Acho que vai ficar aí também passando depois para psicólogas pretas e feministas, ou feministas e pretas, que é um duplo fardo, né, que a sociedade tem colocado nas costas das militantes. A gente tem a brincadeira, né? O Joey também aí tá sempre nessa com a gente, que a militância nunca dorme, porque é quando a Adoro. gente está no rolê, quando tinha rolê, né? A gente estava no rolê e a militância aparecia, né? Essa música não pode, essa música tá errada. Então Ah, a militância dorme, né, Tatá? A militância tem que dormir, tem que a licença descansar. precisa descansar, precisa se cuidar, precisa dormir. Inclusive, sobre essa coisa da militância, a questão do relacionamento interracial é uma polêmica na militância negra, né? Porque tem Uhum. aquela galera que fala porque não pode ter relacionamento interracial, porque é reproduzindo opressão, e é uma brigada. E tem a galera que fala, não, gente, não é assim, né? Então tem a galera que vai defender o relacionamento afrocentrado, como se entre duas pessoas negras existisse opressão, né? Claro que existe, independente de ser relacionamento heterossexual, em que você tem também a opressão de gênero, mesmo nos relacionamentos homossexuais, também você observa, enfim. Então tem a galera que defende o relacionamento afrocentrado e vai te olhar feio se você aparece com um branco, né? E tem a galera que meio deixa disso. E aí Uhum. eu acho interessante a gente também, e isso faz muito mal pra gente, né? Essas discussões internas, isso pode, isso não pode, apropriação cultural não é. Isso faz muito mal, isso desgasta muito, né? Então, em relação, por Uhum. exemplo, à relação interracial, o que eu coloco, o que eu gosto de pensar, é que assim, não dá pra gente, as pessoas negras, né? Você tinha comentado sobre a questão do afeto, a gente realmente, o afeto ele é mais escasso na vida das pessoas negras, de forma geral, porque a gente vive numa sociedade que ensinou que tudo que é bom é branco. Então, as Uhum. pessoas brancas querem estar com pessoas brancas, de uma forma geral, não estou falando todo mundo, mas as pessoas negras também querem estar com pessoas brancas, porque elas foram criadas nessa mesma lógica, elas aprenderam que é isso que é o bom, né? Que é isso que é Uhum. valorizado.
Então, você pode realmente sobrar aí na vida, né? Nesse sentido aí dos parzinhos, essa coisa que está tentando desconstruir, né? Sim. Mas então, nesse sentido, eu acho que não dá, já considerando que a gente pode ter uma dificuldade maior de conseguir se relacionar com as pessoas em função da raça, não dá para você ficar colocando critérios que vão dificultar ainda mais. Né? Uhum. Então, você conheceu uma pessoa branca, que parece que é uma pessoa legal, de quem você gostou, se deu bem, não vou me relacionar com essa pessoa, porque essa pessoa é branca. Então, você está Uhum. colocando mais uma opressão, mais alguma coisa para dificultar a sua vida, né? Então, Uhum. eu vejo como esse problema que as pessoas colocam, não. Pode xingar de, como que é, de palmiteiro, pode, não tô nem aí, não tem problema, pode xingar de palmiteiro. O importante é ter saúde mental. O Prefiro ser uma importante é ter saúde mental. com saúde mental, né? E desligar um pouco o blá blá blá, muitas vezes, da militância, Uhum. Uhum. mas às vezes é cansativo É nesse sentido. cansativo, Tem um precisa relaxar, precisa dançar, precisa cantar, precisa mesmo namorar. e agora eu tô aprendendo até a cantar músicas que não são assim, né? Aquelas músicas que a gente fala, essa música, pelo amor de Deus, machista, não sei o quê. Tá, de vez Machista em do quando, caralho, a gente com a cerveja rebolando e xingando a música. xingando a música, né? Então acho que tem que dosar um pouco também. Tem que. Sim. Não pode, senão a gente não E, dá conta. e se a gente for pensar, né, Tatá, eu acho que eu gosto daquela frase da Viola, que ela fala, né, que quando uma mulher negra se movimenta, ela mexe toda a estrutura da sociedade com ela. E se movimentar, muitas vezes, não é dar opiniões ou militar, né? É ficar viva e com saúde. Essa mulher preta já está fazendo o que muitas gerações anteriores não conseguiram fazer. Então, se ela está bem, se ela está com saúde, se ela tem boas relações afetivas, ela já está militando pela causa. E aí, o que Sim, ela consegue fazer para além disso? Então, se ela consegue fazer uma live, se ela consegue explicar uma coisa para alguém, se ela consegue fazer um curso, escrever um livro, o que ela consegue para além da saúde mental vai ser maravilhoso. Mas ela não tem que sacrificar o seu corpo, porque é isso que a gente viu historicamente. Mulheres negras sacrificando seu corpo para a sociedade funcionar. Então, acho que a uhum. saúde mental é muito importante, né, das militantes. Sim, eu acho que tem que saber dosar, né, essas coisas. Tem que ter a militância. Mas é o que você falou, eu acho que essa mulher existindo, né? E isso já é uma resistência enorme, já é Sim, muito, né? sim. Só uma correção, essa frase é da Angela Davis, a Angela maravilhosa. Davis, é verdade. É tudo Davis, mas a É, Viola é eu Davis, lembrei do né? Davis e o Davis puxou a Viola, que é maravilhosa também. Então, assim, Maravilhosa. acho que tem muitos perfis hoje, né, no Instagram. A gente pode colocar alguns depois para o pessoal seguir como sugestão. Tem muitas artistas negras para a gente ouvir, para a gente passar adiante. Muitas psicólogas negras que a gente pode indicar para atendimento, caso a gente ache que aquele atendimento ali precisa de uma relação racial mútua. É, Então, se a gente acha que isso vai ajudar naquele caso passar, então acho que estarmos é, pensando também, e eu acho que isso eu tenho aprendido com você todo dia, na nossa amizade, na nossa relação, é uma coisa que eu sempre falo, eu aprendi a me descrever como racista. E isso por si só já foi uma mudança muito grande no meu repertório. Porque quando eu falo assim, tá, eu sou racista. Então, se eu falei isso, por que eu falei isso? De onde que vem isso? Então, discutir as minhas posições, a minha fala, a minha postura frente a outras mulheres negras, isso tudo é muito importante para a gente construir uma sociedade mais justa e igualitária. Que no primeiro momento não pode ser igualitária. Porque se a gente defender que é igualitária, está errado, porque não é. não Então, dá. As pessoas a são gente diferentes. também alavancar mulheres negras, né?
Com certeza, porque não dá pra gente. A gente não parte dos mesmos lugares. Então não dá para dar as mesmas condições, né? Então acho que isso é fundamental. Fundamental. Obrigada por tudo. Olana, me perdoa por você ter ficado presa, Olana. Não tá presa, não prendi, por isso que ela tá aqui latindo. Eu não prendi ela hoje. Eu achei que ela ia ficar quieta, porque não é o horário da loucura dela, né? Ainda tá cedo. Né? Ela já começou antes, antecipou. Maravilhosa. A Olana pode tudo, ela manda nesse perfil. Obrigada, Tatá, de novo, por estar aqui, por disponibilizar seu tempo, seus conhecimentos, maravilhosa. Você sabe que eu tenho muito orgulho de você fazer parte da minha história de diversas formas. Em todas elas, você é maravilhosa. Então, obrigada, obrigada a todo mundo que ficou aqui com a gente. A Amanda, direto do TI, aguentando as psicólogas. Obrigada, Já, Amanda. né? Tem outras situações, agora tem que ficar escutando a psicóloga na live. Não é? Então, a Jéssica, a Pietra, eu vi o Lucas também entrando aí, a Sara, a Eugênia, o Joe, que saudade, o Sushi. Então, a gente estava com bastante gente aí presente. Muito obrigado pela companhia. E essa vai ficar gravada e vai para o YouTube. Que bom. Obrigada, meu anjo. Papo ótimo. Até a próxima. Até.